Eles estão juntos há 40 anos, mas o mais surpreendente é que tudo começou quando a distância parecia um muro impossível de atravessar. Hoje você vai conhecer a história de Ana e Roberto, um casal que provou que amor verdadeiro não depende de quilômetros, e sim de coração. A história deles começou em 1974, numa época em que telefonar era caro, cartas demoravam semanas e notícias viajavam devagar. Ana morava no interior do Paraná e Roberto trabalhava em São Paulo. Eles se conheceram por acaso, durante uma visita de Roberto à cidade dela para um evento da empresa. Ana era responsável por organizar a recepção. Ele notou o sorriso dela antes mesmo de saber o nome, e ela percebeu a gentileza dele antes mesmo de ouvir a voz. Foi um encontro rápido, quase acidental, mas que acendeu algo nos dois. Quando Roberto voltou para São Paulo, percebeu que não conseguia parar de pensar nela. Ana sentia o mesmo. Então fizeram o que todos faziam naquela época. Escreveram cartas, e foram muitas cartas, dobradas com cuidado, escritas com capricho e cheias de saudade. Ana colocava perfume nas folhas. Roberto respondia com poemas. Eles contavam sobre o dia, sobre o trabalho, sobre os sonhos e sobre o medo de que a distância apagasse aquilo que mal tinha começado. Mas a verdade é que cada carta deixava o sentimento ainda mais vivo. E como toda história de amor intensa, os primeiros obstáculos logo apareceram. Houve cartas que demoraram meses para chegar. Telegrafos que se perderam. Telefonemas que custavam quase metade do salário. Houve também comentários de amigos e familiares dizendo que era melhor desistir, que romance à distância não durava, que aquilo era apenas ilusão. Mas Ana e Roberto sabiam que o que sentiam era real demais para ser deixado para trás. A primeira visita de Roberto, depois de meses separados, foi um dos momentos que eles mais lembram. Ana esperou na rodoviária, segurando uma das cartas que ele tinha enviado. Quando ele desceu do ônibus, os dois ficaram parados por alguns segundos, como se precisassem ter certeza de que aquilo estava mesmo acontecendo. Ele correu até ela. A abraçou como se tivesse encontrado o que faltava na vida. E Ana contou que foi naquele instante que soube que queria dividir o futuro com ele. Depois de 3 anos vivendo esse amor de papel, tinta e saudade, Roberto tomou a decisão mais importante da vida. Pediu transferência de trabalho e se mudou para a cidade de Ana. Ele disse para ela: "Se o mundo tentou nos separar por centenas de quilômetros, agora eu quero passar o resto da vida do seu lado." E assim foi. Eles se casaram, criaram filhos, construíram uma história linda, passaram por desafios como qualquer casal, mas nunca se esqueceram dos tempos em que dependiam de cada envelope para continuar acreditando no amanhã. Hoje, 40 anos depois, Ana ainda guarda uma caixa cheia das cartas que receberam naquele tempo. E quando alguém pergunta qual é o segredo de um amor que dura tanto, ela sempre responde da mesma forma: quando 2 pessoas realmente se escolhem. Nem o tempo e nem a distância conseguem impedir, porque no fim o amor que enfrentou quilômetros não se enfraquece. Ele se fortalece. E Ana e Roberto são a prova viva de que quando o sentimento é verdadeiro, nenhuma distância é grande demais.